Olá! Dando seguimento à nossa programação, o pessoal ainda está retornando do café, bem-vindos de volta. Vamos seguir com muito conteúdo, com um tema super importante nesse momento. Convidamos a todas as pessoas que nos acompanham presencialmente e também pela transmissão ao vivo no YouTube a não deixarem de fazer as suas postagens, usarem as hashtags CID2026 e hashtag Internet Segura, Dia da Internet Segura. Iniciaremos agora o debate multissessorial sobre internet aberta e riscos de fragmentação, cuidados no bloqueio de aplicações, de encerramento do primeiro dia dessa edição do evento Hub do Dia Mundial da Internet Segura em 2026. E para debater sobre esse tema, eu gostaria de convidar aqui à frente, ao palco, o Frederico Neves, ele que é diretor de tecnologia do NIC.br. Seja muito bem-vindo, Frederico. Também convido ao palco a Fernanda Teixeira, ela que é Procuradora Regional da República. Bem-vinda, Fernanda, novamente. Também conosco o senhor Nivaldo Cleto, ele que é conselheiro do CGI.br, setor empresarial. Seja muito bem-vindo, senhor Nivaldo. Convido o Geraldo Lino de Campos, ele que é professor titular da Escola Politécnica. Seja muito bem-vindo, professor. E também conosco a Flávia Lefebvre, ela que é ex-conselheira do CGI e é do terceiro setor. Bem-vinda, senhora Flávia. E para moderar esse painel, eu gostaria de convidar o senhor Demi Guético, do NIC.br. Bem-vindo, mestre. Eu desejo um ótimo debate multissetorial a todos e a todas aqui presentes, presencialmente e remotamente. Nesse momento, eu passo a palavra ao professor Demi. Muito bem. Bom, boa tarde. Nós estamos aqui no último painel do dia, um dia bastante movimentado, e esse último painel, de alguma forma, volta ao básico aí, e vamos tentar, então, fazer uma análise rápida de como proteger o que precisa ser protegido, e isso inclui, digamos, infraestrutura e conceitos básicos, como é o caso de uma internet aberta e geral para todos e tudo mais. Então, o painel se deve aqui, em geral, por uma questão até de angústia, né? A gente tenta tomar providências que melhorem situações de segurança e tal, e algumas vezes essas providências acabam funcionando ao contrário do que se quer, e em vez de melhorar a nossa questão de segurança, eliminam a nossa conectividade. Então, vou dar um exemplo básico antes de começar. Quando a gente fala, por exemplo, é necessário regular a internet. Essa é uma frase que, na minha opinião, tem um sentido dúbio e eventualmente ruim, no seguinte sentido. Você precisa dizer o que você entende por internet para regular a internet. Quer dizer, eu imagino que regular a internet não é regular o TCP/IP, o UDP, o SMTP, em suma. Não se trata de regular protocolos básicos que funcionam maravilhosamente bem, não tem problema nenhum. Se você quer regular o que é construído sobre essa infraestrutura, esse substrato extremamente Uber, que é a internet em si, você quer regular aplicativos, você quer regular redes sociais, você quer regular coisas que crescem sobre isso, que tem méritos e deméritos, eu não tenho problema nenhum com isso. Mas usar a terminologia certa é importante, porque, como eu falei, eu entendo a internet como algo que tem que ser protegido desde o seu início, algo extremamente útil, né? Nos deu uma conectividade que ninguém tinha, né? E ninguém pretende regular essa camada de protocolos que é bastante importante e é algo auspicioso para todos nós aí que queremos proteger. Então, esse painel traz diversas visões dos diversos segmentos da coletividade, dado que a internet é uma construção multissetorial, né, de como se veem as medidas que, evidentemente, buscam proteger
crianças e adolescentes, buscam nos proteger de uma internet segura. Acabamos de ver uma ótima palestra do CERT e outros membros aí também, onde se falou de quais são as boas regras para você se proteger, né, numa internet aberta. Evidentemente, uma internet aberta traz um monte de riscos. Nós estamos num ambiente aberto e cheio de riscos, e nós temos como nos proteger, temos que saber como nos proteger e como trabalhar nesse processo. Então, esse painel é uma volta, digamos, ao básico, que é a internet original, a internet estrutural, a internet conceitual. Em cima dela, os outros painéis discutiram formas de proteger, de nos defender de ataques, etc., e tal, que é extremamente importante, fundamental. O Dia da Internet Segura trata disso, mas eu queria voltar, então, a essa parte básica para a gente entender quais são as consequências de alguma atitude menos bem pensada que, na melhor das intenções, acaba jogando a criança junto com a água do banho. Então, esse painel se dedica aí a discutir as diversas visões de como impedir, pelo menos na minha opinião, acho que é importante impedir, uma ruptura na estrutura básica da internet, que, aliás, até hoje nunca aconteceu. Nenhum país gerou uma quebra na estrutura básica. Você tem países que não gostam de alguns aplicativos, eu tive algumas vezes na China, eu sei que vários aplicativos normais que a gente usa aqui, eventualmente lá são proibidos ou não, mas a internet funciona, o TCP/IP está lá, as funções básicas da internet funcionam, os aplicativos podem funcionar ou não, porque isso depende, digamos, da política de cada lugar, e é importante não misturar o que seria uma soberania, que tem que ser, evidentemente, preservada e respeitada, com o que é uma estrutura básica da internet. Então, eu vou começar com a pessoa mais ligada à estrutura básica da internet, que é o Frederico, nosso diretor de tecnologia, cuida do BR há muitos anos, e o BR é um exemplo para vários controladores de domínios de código de país, né, pelo fato de ter sido extremamente seguro. Nós tivemos mínimos casos de problema, aliás, tivemos menos casos do que o ponto .de da Alemanha, por exemplo, para ter uma ideia do grau de segurança que o BR tem. Então, eu vou passar a palavra para o Fred, para dar uma geral inicial sobre o que é essa estrutura que eu espero que a gente consiga proteger. Fred. Obrigado, Demi. Bom, boa tarde a todos. Como o Demi falou, Frederico Neves, eu cuido do ponto .br faz um tempinho já, tenho alguma experiência em relação a essa estrutura que o Demi contou, e eu queria só pontuar alguns detalhes do funcionamento da rede, que podem parecer obviedades para parte das pessoas que estão aqui, mas alguns deles talvez não sejam tão óbvios assim. A internet não começou com o TCP/IP, ela começou com outro protocolo, e a gente migrou para esse protocolo chamado IP, o Stack TCP/IP, em 1983. Tá? Fazem 43 anos. E durante esses 43 anos, a rede evoluiu muito. E a grande vantagem, por que o TCP/IP não foi substituído por um novo protocolo durante todo esse período? Porque o que ele trouxe, o benefício que ele trouxe, que são basicamente dois benefícios principais, são dois espaços uniformes de endereçamento para as máquinas, que são os endereços, e dos nomes, que são o que, vamos dizer assim, os humanos utilizam. E por que a gente precisa ter dois espaços? E por que a gente tem uma tecnologia que interliga eles? Para a gente ter flexibilidade. Tá? E a rede só vamos dizer assim, tão plural e tão funcional como ela é hoje, porque a gente tem uma tecnologia no meio desse caminho que prevê e provê indireção. Essa é o principal, vamos dizer assim, característica do serviço de resolução de nomes de domínio, do DNS que todo mundo fala. Tá? Eu estou dando uma pequena introdução para depois falar um pouco, definir um pouco o que a gente trata e o que é essa fragmentação que tanto a gente está falando e por que ela é tão, vamos dizer assim, deletéria e por que ela não resolve o problema que, vamos dizer assim, a maior parte da sociedade está tentando tratar nessas questões de abuso, de proteção, seja crianças e adolescentes ou qualquer outro tipo de situação. Antes da gente ter esse stack TCP/IP, e mesmo quando a gente fez essa transição, a gente tinha uma definição dessa indireção, que eu estou falando sobre o protocolo DNS, que era uma lista que era publicada com uma frequência a cada 10 dias, uma vez por mês no começo, depois semanalmente,
No finalzinho, ela era publicada a cada 2, 3 dias. Tá? Alguém já deve ter ouvido falar no host.txt. Era um arquivo texto. Tá? Ele era distribuído por um protocolo bem, vamos dizer assim, rudimentar dos primórdios da internet de transmissão de arquivos. Tá? Normalmente, era por um protocolo chamado FTP. Muitos aqui talvez nem conheçam mais ele, nem utilizem mais ele. Alguns browsers, inclusive, nem suportam mais esse protocolo. Mas então era muito difícil a gente trocar um nome de domínio ou acertar essa indireção. Então a rede era pequena e era pouco flexível, vamos dizer assim, do ponto de vista dessa transição, e foi criada uma tecnologia chamada DNS, que vem da década de 60, para fazer com que existisse essa possibilidade de você ligar um nome a um endereço e você poder trocar isso a qualquer momento e você poder atribuir propriedades a esse endereço através do nome e dos tipos de registro que você poderia incluir no DNS. Tá? Isso fez com que a gente tivesse uma forma muito fluida e de nomear as coisas e transicionar de um lado para o outro, que fez com que a internet crescesse e pudesse atender, vamos dizer assim, a todas as necessidades da sociedade como atende hoje. Mas isso só foi possível porque, como eu disse, a gente tinha 2 espaços de nomes e uma tecnologia, um espaço de números e um espaço de nomes e uma tecnologia para interligar eles no meio, que é basicamente coerente. O que eu quero dizer com isso? A internet, como a gente chama de internet, é um conjunto de dezenas de milhares de redes, tá? Mas, para ser mais preciso, algo na casa de umas 80 mil redes espalhadas pelo mundo. Aqui no Brasil, a gente tem perto de 10 mil dessas. Tá? Ou seja, a internet aqui no Brasil é extremamente distribuída, muito resiliente, e isso é muito importante para que todas essas facilidades que a gente tem consigam florescer. E, em qualquer lugar que eu estou no mundo, em geral, eu tenho uma mesma visão ou uma visão coerente dessa ligação entre um nome para um número. Tá? E quando a gente fala de fragmentar a rede, o que a gente está falando? A gente está falando que, em função do ponto de vista da localidade que eu estou, eu não vou ter mais essa coerência. E isso vai fazer com que vários serviços que hoje dependem dessa coerência não possam mais existir, ou as pessoas não tenham mais confiança nele. Porque, em função do local onde eu vou estar, isso não vai mais funcionar de maneira adequada. Então, basicamente, a fragmentação que a gente tem é isso. E esse é, vamos dizer assim, o efeito deletério. Mas por que fragmentar a rede é ruim? Porque, em geral, o caso que a gente está tentando tratar com a fragmentação de rede é atacar nessa camada muito baixa, não resolve o problema principal que alguns dos meus colegas vão tratar aqui, que é a questão de, por exemplo, é um ponto que muita gente trata, que é, eu quero remover uma URL da internet. Eu quero remover um conteúdo da internet. Então, se eu fizer com que o nome que eu acho que é o que aponta para aquele conteúdo sumir, esse conteúdo vai sumir da internet. Isso é uma mentira. Não vai sumir da internet. O conteúdo vai continuar lá. E se ele tiver uma dezena de milhões de outros nomes apontando para ele, ou outras formas de atingir ele, se o conteúdo não for removido na origem, ele vai continuar lá. Então, em vez de resolver a questão através da resolução do nome, eu vou fazer com que esse endereço não consiga ser acessado. Nos primórdios da internet, isso era uma verdade grande. Em geral, um conteúdo estava atribuído ou atrelado a um pequeno conjunto de endereços. Hoje em dia, a forma que esse conteúdo é distribuído na rede não é mais assim. Em função do ponto de vista de onde você está na rede, esse conteúdo está em uma localidade distinta. E o que permite que isso ocorra dessa forma hoje é justamente essa tecnologia que faz essa ligação e essa indireção. Então, o que eu estou querendo dizer é que parar com que um nome resolva na internet ou parar com que um endereço seja atingível na internet em uma certa localidade não remove conteúdo da rede, não protege o usuário em função de seja lá qual for o conteúdo e seja lá qual for o motivo que isso tenha que ser feito. Então, da mesma forma que no mundo real, para se lutar e se
resolver problemas, seja de segurança ou qualquer outro tipo de problema, você tem que chegar na origem desse problema. Na internet não é diferente disso, apesar de parecer que a gente tenha um pequeno dispositivo ou pequenos locais que a gente possa ter um botãozinho para ligar e desligar. Tá? Na rede, infelizmente, isso não funciona assim. Então, quando a gente fragmenta o sistema de resolução de nome ou o sistema de roteamento, sobre esses dois aspectos que eu citei, você não resolve o problema e você simplesmente só tira o valor que a rede tem hoje. Se a rede não for mais coerente, eu garanto para vocês que ela possivelmente não vai ser mais utilizada. Ou não vai ser utilizada, vamos dizer assim, com tanta segurança como a gente tem hoje. E, só para pontuar uma questão que o Demi falou na introdução, muitos dos argumentos que existem hoje em relação a esse controle e que ele precisa ser efetuado pelo Estado ou precisa ser tutelado por alguém, não é uma grande verdade. Tá? Na verdade, não existe nenhum caso de intervenção do modelo multissetorial nessa administração desse espaço de nomes que tem acontecido na história desses 43 anos do sistema de nomes de domínio, onde tenha ocorrido uma intervenção, seja lá qual for o estado, para que um nome parasse de ser resolvido ou fosse removido da rede. Todos os casos onde a gente tem de supressão de acesso à internet no mundo foram em localidades onde a rede era muito concentrada e onde, em geral, existia possivelmente uma situação de um local onde não existia uma democracia com direitos fundamentais das pessoas, e isso acabou sendo forçado. Então, quais os exemplos que a gente pode tirar da cabeça mais recentemente? O caso do Irã. Mas, tudo bem, o Irã está conectado na internet, mas, efetivamente, dentro do país, aquilo não é internet. Aquilo é possivelmente um ou poucos sistemas autônomos controlados por um Estado totalitário. Mas na China é diferente, como o Demi falou. É a mesma coisa, tá? Não muda muito disso. Um ou poucos sistemas autônomos, onde, claro, uma instituição tem controle. Mas em estados democráticos, onde existem liberdades, direitos fundamentais e uma pluralidade no funcionamento da rede, dificilmente isso vai prosperar. Tá? E se espelhar nesses modelos, eu acho que é um risco muito grande do ponto de vista técnico. Certamente, a gente, como o Demi falou, a gente vai jogar o bebê junto com a água e a banheira e tudo, e não vai sobrar nada na nossa mão, tá? E o problema não vai ser resolvido. Obrigado, Fred. Então, na segunda linha, eu vou pedir para a Fernanda dar uma visão do lado jurídico. Eu acho que o que foi dito aqui é importante de manter os conceitos, como eu falei, eu peço para a Fernanda, então, assumir aqui essa parte agora. Eu, nesse painel super técnico aqui, vou dar a minha visão aqui jurídica, o nosso problema de usuário final aí da questão. Bom, como já foi exposto hoje o dia inteiro, a internet, infelizmente, está cheia de conteúdos ilícitos, horrorosos, ilegais, que precisam ser removidos, né? Podem ser removidos na origem do conteúdo, né, que é o ideal da pessoa que postou aquilo, né, que tenha onde o conteúdo está ali naquele servidor, eu retiro, a própria plataforma retira. Os problemas que a gente encontra desde lá do começo, né, claro, um monte de situações interessantes aí, engraçadas, quando a gente, só para ilustrar, né, puxa vida, eu tenho um conteúdo ilícito, eu preciso que ele não seja acessado muito rápido, porque ele está causando prejuízo a alguém. Então, um conteúdo íntimo, de imagem íntima que está ali, sem consentimento, sendo disseminado, eu preciso retirar isso muito rapidamente. E eu ainda não sei quem está colocando aquilo, né?
ou eu peço para a plataforma, que está dando sustentação ali, retirar, mas, inúmeras vezes, esse conteúdo está ali e ele não está sendo sustentado por nenhuma plataforma que está no Brasil, está em algum lugar no exterior. O que a gente faz, né? Esse conteúdo está ali no Google. Vamos derrubar o Google, então. Ainda bem que a gente conhece o Demi, né? Pelo amor de Deus, vocês não têm que derrubar o Google, né? Basta tirar aquela URL ali. Ou caso, um dos primeiros bloqueios do WhatsApp, que a gente sabe que acabou bloqueando o WhatsApp também no Chile, porque, como me explicaram, o tráfego era conjunto, e aí a decisão judicial foi extraterritorial, né? Acabou atingindo ali o território chileno, claro que por um período curto, logo foi restabelecido. Mas a gente tem um problema de remoção de conteúdo de forma rápida, porque, como eu falei, muitas vezes a gente não tem como chegar, ainda depende de uma investigação, e muitas vezes isso está fora do país, surtindo efeitos aqui para nós. Então, o que nós vamos fazer? E, do ponto de vista legal, o Marco Civil da Internet tem lá, né, no artigo 12, as sanções, né, para o descumprimento, lá no caso, descumprimento atendimento à jurisdição brasileira, das leis brasileiras, as hipóteses lá dos incisos 3 e 4, que são suspensão temporária de serviços ou interrupção de serviços. Essas medidas, inclusive, já faz muito tempo, né, na época aí da discussão do bloqueio do WhatsApp, que ninguém entendia o que era essa criptografia e que o WhatsApp não queria dar conteúdo, houve 2 ações, né, diretas no Supremo para dizer que esses incisos eram inconstitucionais, que eles não podiam estar lá. E nós, do Ministério Público Federal, fomos na audiência pública, nós sempre defendemos que esses incisos tinham que estar lá, sim, porque era a única forma de nós defendermos a soberania nacional quando esse produtor de conteúdo, né, não estava alcançável aqui dentro do território nacional, para que a gente pudesse prender a pessoa, né, para que ela cessasse a atividade ilícita. De alguma forma, pelo menos na nossa visão, a gente via como proteger o país de um conteúdo ilícito. Esses dispositivos eles estão repetidos no ECA Digital, né, mas eu vi que o ECA Digital é um marco civil específico para criança e adolescente plus, porque ele traz coisas que faltaram, que a gente sentiu falta. Então, a determinação de que todos os provedores que estejam prestando serviços ao território nacional ali tem que ter um representante no país para receber notificações, para, enfim, ter interlocução com as autoridades, tudo. Então, está previsto, não estava antes. E está previsto também a possibilidade de bloqueio de aplicações, que não estava previsto no Marco Civil, mas que a gente se utilizava desse bloqueio como última medida, né? Aí agora vem o regulado no ECA Digital, claro, acompanhado de uma série de medidas ali que dizem que tem que obedecer à proporcionalidade, à razoabilidade, a capacidade econômica, né, de quem vai sofrer a medida, se for multa ali, mas o bloqueio, enfim, tem que ter uma proporcionalidade. Então, várias medidas estão ali elencadas para garantir que isso também só seja aplicado em último caso. Então, existe um arcabouço legal para que isso ocorra. A gente viu aí no ano passado, né, bloqueio da plataforma X por não cumprir ordens judiciais brasileiras. Não vou entrar no mérito se tinha ordem que não estava perfeitamente correta, se tinha ordem que não era da jurisdição brasileira ou não, mas o fato é que havia muito conteúdo ilícito, sim, e que precisava cessar e que a gente não estava conseguindo, né, as autoridades não estavam conseguindo fazer cessar esse tipo de conteúdo, nem por cooperação internacional.
Então, naquele momento, foi estabelecido o bloqueio. Imediatamente, na internet, surgiu, como faz para acessar esse conteúdo via VPN, via outros meios aí. Do nosso ponto de vista, né, de como guardiões aí dos direitos sociais, né, da sociedade, dos direitos do cidadão e para garantir cumprir a lei. A gente precisa de alguma medida, não sei tecnicamente qual a melhor, isso aí eles que têm que resolver para nós, mas a gente precisa, sim, de uma forma de conseguir, em último caso, fazer cessar esse conteúdo, fazer cessar a atividade ilícita. Mas não bloqueou totalmente, porque quem quiser acessa por VPN, existem outras formas. Mas, na área do direito, a gente sabe que a sanção não é só... Ela tem um efeito, primeiro, pedagógico, um efeito de prevenção geral, porque aí já não está aquele conteúdo ilícito abertamente livre, sem qualquer tipo de restrição. As pessoas sabem que tem ali um indicativo, né, do Poder Judiciário, das autoridades, de que aquele conteúdo é considerado ilegal. Então, a gente vai conseguir punir todas as pessoas que estão acessando via VPN? Não, eu acho que não. Mas existe aí um efeito pedagógico e acho que é um debate da sociedade de querer uma internet limpa, para que todos possam acessar. Então, assim, do ponto de vista jurídico, é isso aqui que eu tenho para contribuir. Obrigada. Muito obrigado, Fernanda. Vou fazer alguns comentários de engenheiro aqui na área específica aí. Bom, primeiro, também como jovem há mais tempo, me lembro quando você ia na biblioteca, quando eu era ainda bastante criança, você tinha a biblioteca infantil, você tinha a biblioteca juvenil e você tinha a biblioteca de adultos. E essa era uma forma de impedir que as crianças acessassem algum conteúdo que não era adequado, mas o conteúdo continuava existindo lá, você não chegava lá. Então, a analogia que eu quero dizer é o seguinte, certamente você pode tentar impedir acesso a um conteúdo inadequado na origem, quer dizer, na saída. Você vai dizer, você é criança, você vai acessar isso, isso e isso, mas não vai acessar as outras coisas. Querer que aquilo desapareça é mais complicado, mesmo porque você não tem uma legislação internacional. Vou dar um exemplo que no Brasil já não vale, porque já temos jogos, mas tinha um tempo que no Brasil o jogo era proibido. O jogo é proibido no Brasil, era proibido no Brasil, exceto em alguns casos específicos, mas não é proibido em outros lugares do mundo. Então, você pode dizer que um brasileiro está proibido de acessar um jogo, mas você não pode dizer que um jogo localizado na República Tcheca está proibido de existir, porque lá é perfeitamente legal. Idem drogas na Holanda, coisa assim. Então, é importante ter essa noção de que talvez existam vedações que são do brasileiro. Então, o brasileiro não pode fazer certas coisas, e isso tem que ser dito, que o brasileiro não pode... É difícil dizer que o brasileiro não pode acessar algo, porque se ele estiver viajando, ele pode acessar uma loja na Holanda, ele pode acessar um jogo em algum outro lugar. Então, de novo, é complicado isso aqui, e precisamos tomar todo cuidado para poder resolver a nossa angústia de impedir, digamos, coisas ruins na rede, sem que isso, né, vá além do ponto. Eu não quero ir além disso, eu vou pedir para o Nivaldo avançar nessa parte agora, que ele é o próximo a falar. Olá a todos, olá Demi, obrigado por convidar para participar desse evento. Há alguns anos que eu já participo desse dia importante para Dia da Proteção das Redes contra a Segurança. Enfim, eu vim aqui para falar em nome do setor empresarial, dessa fragmentação da internet, que é um risco para a economia digital de hoje. Porque hoje o mundo empresarial funciona muito bem. Em toda a parte do planeta, que nem o Fred falou, você está lá num país, você quer fazer uma transferência bancária, como existe esse internet única, isso é bom para nós, empresários, que estamos no dia a dia transacionando, fazendo a economia girar. Eu fiz aqui uma divisão, né, uma fragmentação, mas agora eu também aproveitei e fiz um vídeo muito rápido, eu falando sobre a posição do setor empresarial. Eu peço para o Alemão, coloca o vídeo, Alemão, e depois tem um notebook ali. A internet também que usamos hoje, aberta, interoperável e global, não surgiu por acaso. Ela é resultado de decisões técnicas e de governança que privilegiaram coordenação e neutralidade da infraestrutura e diálogo multissetorial. Esse modelo permitiu que empresas inovassem, que pequenos negócios ganhassem escala,
e que a economia digital se tornasse um motor de desenvolvimento. Nos últimos anos, o debate sobre a fragmentação da internet tem ganhado força, muitas vezes apresentado como resposta a preocupações com segurança e soberania. Mas é importante dizer com clareza, fragmentar a internet não a fortalece. Do ponto de vista empresarial, fragmentação significa múltiplos regimes técnicos e regulatórios. Aumento de custos de conformidade, insegurança jurídica e dificuldade de escalar modelos. Isso afeta especialmente pequenas e médias empresas, que dependem de uma internet previsível. Na ICANN, cuja missão é preservar um único sistema global de identificadores, a fragmentação representa um risco direto à estabilidade e à confiança na rede. Enfraquecer a unicidade do DNS é comprometer a base técnica do comércio digital. É importante reconhecer, os desafios da internet são reais e precisam ser enfrentados. Mas fragmentar a infraestrutura não resolve esses problemas, apenas cria barreiras. A alternativa está no fortalecimento do modelo multissetorial, com diálogo entre todos, produzindo soluções mais equilibradas e sustentáveis para o futuro da rede. Defender uma internet aberta e interoperável não é ideológico, é uma posição pragmática, baseada em décadas de funcionamento bem-sucedido da rede mundial. Fortalecer a internet não passa por dividi-la, mas por aperfeiçoar sua governança. Essa é a internet que gera valor, confiança e inclusão, e vale a pena proteger. Olá! Pensa só, acordar um dia e descobrir que a internet que a gente conhece foi, assim, quebrada em várias internets diferentes e que elas não conversam entre si. Parece filme de ficção, né? Mas essa é a ameaça real da fragmentação. Hoje, a gente vai mergulhar nas ideias do Nivaldo Cleto, que é da ICANN e do CGIBR, para entender direitinho por que essa ideia de dividir a internet, especialmente para o mundo dos negócios, na verdade não fortalece nada. Pelo contrário, cria um problemão. E olha, essa citação aqui é o ponto de partida perfeito para a nossa conversa. A internet que conhecemos não surgiu por acaso. Isso é fundamental. A rede que a gente usa todo santo dia não apareceu do nada. Não é como um rio ou uma montanha que sempre esteve ali. Não, ela foi, na verdade, cuidadosamente projetada, construída em cima de decisões e princípios muito bem pensados que foram a chave para o sucesso global que ela tem hoje. Então, pensa nesses 3 pontos aqui como se fossem a fundação de um prédio, a base de tudo. Primeiro, a gente tem a coordenação global. É isso que garante, por exemplo, que um site lá no Japão possa ser acessado aqui no Brasil sem complicação. Segundo, uma infraestrutura neutra. O que isso quer dizer? Que a rede não pode favorecer uma empresa e prejudicar outra. E por último, mas super importante, um diálogo aberto entre todo mundo que participa. Foi essa combinação, essa fórmula, que permitiu o nascimento da economia digital que a gente conhece e vive hoje. Tá, mas se tudo foi tão bem construído, qual é o risco agora? Bom, o problema é que, de uns tempos para cá, essa ideia de fragmentar a internet começou a ganhar força. Muitas vezes ela vem com uma roupagem bonita, sabe? Disfarçada de solução para problemas de segurança ou de soberania nacional. Mas o que isso significa na prática, no nosso dia a dia? Olha, fragmentar a internet não é só uma questão de política, não. O buraco é mais embaixo, é técnico. É como se a gente criasse vários sistemas que não falam a mesma língua, sabe? Como se a gente construísse muros digitais para o fluxo de dados. E o mais perigoso de tudo é como quebrar a lista telefônica da internet, o tal do DNS. Imagina o caos. O endereço google.com poderia te levar para um lugar na Europa, para outro na Ásia. A rede viraria uma bagunça totalmente imprevisível. Aqui o contraste fica bem claro, né? De um lado a gente tem a internet que conhecemos, a que impulsionou o crescimento. Ela é global, aberta e previsível. Agora, do outro lado, o que a fragmentação traria? Um monte de redes isoladas, fechadas e instáveis. Para qualquer negócio que hoje depende da internet, nossa, a diferença é simplesmente devastadora. E é claro que isso nos leva direto para uma questão bem prática, o dinheiro. Como é que essa instabilidade toda, que parece uma coisa meio teórica, vira prejuízo de verdade para as empresas? E isso vale para todo mundo, tá? Desde a pequena startup até a gigante multinacional. O primeiro impacto é bem direto e óbvio. Custo. A gente está falando de um aumento brutal nos custos. Imagina só ter que adaptar seu produto, seu serviço, para dezenas de internets diferentes, cada uma com seu próprio manual de regras técnicas e legais. Seria caríssimo. O segundo ponto é a insegurança. Pensa num cenário fragmentado. Se der um problema, a quem se recorre? As leis viram um labirinto completo. E a segurança técnica? Aquela que hoje depende da colaboração do mundo todo para combater ameaças?
fica totalmente comprometida. E, por fim, a ineficiência. Toda a energia que as empresas usam hoje para inovar, para crescer, para criar coisas novas, seria gasta só tentando entender e navegar na complexidade dessas várias redes. Isso trava o progresso, trava a competitividade, é um passo para trás. Então, juntando tudo isso, o cenário que se desenha é bem complicado. Uma internet fragmentada basicamente obriga as empresas a tentar navegar num mar de regras técnicas e leis diferentes, o que, como a gente viu, joga os custos lá para cima. Querer expandir um negócio para o mundo todo vira um pesadelo de logística. E no final das contas, a confiança do consumidor, que depende de uma experiência que seja segura e previsível, essa confiança, bom, ela simplesmente some. Ok, a gente já entendeu o tamanho do problema. Mas então, qual é a solução? Curiosamente, a resposta não é inventar a roda, criar algo totalmente novo. É, na verdade, fortalecer o modelo que já existe e que funciona muito bem, a cooperação. E é exatamente aí que entram organizações como a ICANN. O papel dela não é ser uma chefe que impõe regras de cima para baixo. Pensa nela mais como uma grande coordenadora. Ela funciona como uma mesa de negociação global, onde as decisões técnicas mais importantes são tomadas em conjunto. E isso é crucial para evitar que um país ou uma empresa, sozinho, tome uma decisão que acabe sendo desastrosa para todo o resto do mundo. E esse aqui é o coração do modelo, a parte mais importante. Ele é chamado de multissetorial por um motivo bem simples. Ele garante que todo mundo tenha um lugar na mesa de discussão. A gente está falando dos governos, das empresas, da comunidade técnica, os especialistas e da sociedade civil, que somos todos nós. É justamente esse equilíbrio de vozes que impede que um único grupo domine a conversa e que ajuda a encontrar soluções que sejam boas para todo mundo. E olha, essa citação aqui resume perfeitamente a ideia. O diálogo entre todas essas partes é capaz de criar soluções que são mais maduras, mais técnicas e principalmente mais sustentáveis. A história já mostrou isso várias vezes. Conversar e cooperar gera resultados muito melhores do que qualquer tentativa isolada de um país ou de uma empresa de resolver um problema que é global. Bom, vamos então caminhando para a conclusão desse raciocínio. A ideia de que dividir a internet vai resolver os problemas dela, isso na verdade é uma falsa promessa. É uma solução que parece simples, mas não é. E claro, ninguém aqui está dizendo que a internet é perfeita. Longe disso. Existem desafios gigantescos, reais, segurança, privacidade, a concentração de poder em poucas empresas, a desinformação. São preocupações muito legítimas. E é justamente por causa desses problemas que o discurso da fragmentação acaba ganhando força. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Será que quebrar a infraestrutura em pedacinhos resolve de verdade algum desses problemas? A resposta é um sonoro não. A fragmentação, na verdade, não elimina risco nenhum, ela só muda o risco de lugar ou esconde ele. Na prática, o que ela faz é punir os menores, as pequenas empresas, os usuários comuns, que não têm como bancar toda essa complexidade, e acaba favorecendo as gigantes, que podem oferecer soluções fechadas e bem menos transparentes. E aqui a gente chega no ponto central de tudo isso. Defender uma internet que seja única e aberta não tem a ver com ideologia, não é uma bandeira política. É uma questão de pragmatismo. É simplesmente defender um sistema que, olha, com todos os seus defeitos, funciona incrivelmente bem há décadas. No fim das contas, a mensagem é bem clara. A internet que funciona, a que a gente conhece, é essa, global e conectada. O nosso desafio não é quebrar o que já está funcionando, mas sim melhorar a cooperação para resolver os problemas que existem, sem destruir a base que fez dela algo tão poderoso. Então, a questão que fica no ar é: a gente vai escolher o caminho da colaboração para consertar o que precisa ser consertado? Ou vamos deixar o medo nos levar a quebrar uma das maiores invenções da história da humanidade? É isso aí. A questão do Fred, ele bem disse, a dificuldade que temos para, se acontecer essa fragmentação da internet, vão criar mais problemas, como eu acabei de falar nesse vídeo. Então, vamos pensar, vamos debater, porque o modelo multissetorial do CGI, da ICANN, que é copiado no mundo inteiro e é considerado um dos melhores modelos de governança da internet do mundo, ele representa a participação de todos, onde todos podem opinar e, muitas vezes, a maior parte das vezes, por consenso, né? E isso vai levando a internet para o que é hoje,
tirando essa parte de segurança, que eu queria parabenizar a Miriam e o Nick BR por essa cartilha de anti-ransomware, porque isso precisa para os pequenos empresários, eu ajudo a divulgar lá nos setores que eu represento. Muito boa essa cartilha. Parabéns aí para o time que fez essa cartilha. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Nivaldo. Um comentário curto aí. A gente, às vezes, imagina que a internet trouxe algo absolutamente novo. Vejam, havia a telegrafia, que era a única e funcionava. Você podia passar telegrama em qualquer lugar do mundo. Depois temos telefonia. Você pode ligar para alguém na Malásia, alguém da China pode ligar para alguém do Peru. Quer dizer, a telefonia sempre funcionou, ninguém ficou preocupado, dizer, não, como é possível que alguém me ligue e que ele seja do interior da Rússia, eu não pedi que ele me ligasse. Bom, a telefonia é algo que, se você souber o número do cara, você liga para qualquer lugar do mundo. Então, a internet não traz nada de novo nessa área, ela simplesmente expande isso para a área digital, mas essa interconexão sempre foi absolutamente viável. Isso não quer dizer que você não possa ter serviços maldosos na história. Você podia ter isso em telefonia também, você podia ter isso em diversos outros meios de comunicação, mas não quero misturar uma coisa com a outra. Quer dizer, a internet, como esse ambiente que permite comunicação geral, ela é só uma expansão do que havia com telegrafia e telefonia, agora na área digital. Se em cima disso se criam coisas ruins, vamos combater o que é ruim sem perder a conectividade. Eu vou pedir ao Geraldo, então, é uma honra que ele esteja aqui presente nessa mesa, professor da Escola Politécnica, devo muita coisa ao professor Geraldo, por favor. Muito bem. Pega o microfone. Pode falar. Alô? Muito bem. Primeiro, agradeço o convite. E, quando a gente tem um problema de certa complexidade, muitas vezes a gente tem que parar e verificar por que ele existe. E porque ele existe, pode ter razões técnicas e pode ter razões políticas. A razão técnica fundamental ligada à questão da segmentação é que pode parecer que seja uma boa solução, porque resolve um outro problema técnico muito sério, que não é técnico de engenharia, mas é técnico jurídico. Como é que nós podemos viver num mundo fortemente interconectado, com grandes dependências comerciais e sociais entre todos os participantes, se não existe um arcabouço legal sólido sobre o qual trabalhar? Não é um problema da internet, é um problema geral, um problema político. Imagine que um conteúdo seja ilegal num certo país e legal no outro. Como é que essa questão pode ser resolvida? Um produto pode ser legal num país e ilegal em outro. Como é que você vive com isso? Existe, por exemplo, uma droga que é muito popular na União Soviética, a antiga União Soviética, e que é um remédio regulamentado e legal na Suíça. O que falta aqui é um arcabouço legal que reúna as legislações de todos os seus países sem que seja feito mais um nível de administração acima dos Estados nacionais. A tentativa de fazer isso na UEJA tem hoje um considerável esforço, um considerável número de pessoas que são contra a União Europeia, porque criaram mais um Estado e mais um nível de burocracia que emperra o país e, particularmente na Europa, onde os sentimentos nacionalistas são não só de países, mas até de regiões dentro dos países, é muito sério. Sendo assim, o que falta aqui não é um problema da internet, é um problema mundial. Nós vamos proibir um certo conteúdo aqui, mas esse conteúdo é legítimo no outro país. Como aconteceu no caso do usuário que era pedido que fosse suspenso no Brasil, mas ele estava registrado nos Estados Unidos. Embora a gente diga que os Estados democráticos funcionam basicamente nos mesmos princípios, a extensão em que esses princípios são mantidos são muito diferentes. Nos Estados Unidos, o direito constitucional à liberdade de expressão está acima de qualquer coisa.
Um exemplo muito interessante ligado aqui à nossa área de informática foi quando Paul Zimmerman quis popularizar um programa de criptografia, que na época, pela legislação americana, é considerado um produto militar, ele não podia exportar. Mas a liberdade de expressão está garantida. Ele escreveu isso num livro, pôs lá o código no livro, publicou o livro, ostensivamente para burlar a lei, e ninguém se mexeu. Nem sequer tentaram processá-lo, porque lá não daria certo. No resto do mundo, a liberdade de expressão não tem a mesma extensão. Então, não é dizer que por todos estamos falando dos Estados democráticos, mas certos direitos e certas garantias são muito diferentes entre países diferentes. Então, enquanto houver essa situação de indefinição, que não se aplica à internet, vão aparecer inúmeras tentativas de fazer com que as coisas sejam mais ou menos compatibilizadas. A questão da extraterritorialidade também é muito complicada. Teoricamente, se alguém está aqui no Brasil, ele é responsável criminalmente pelas leis do Brasil. Mas pode ser que o país de origem dele diga que ele não pode fazer isso, mesmo estando no Brasil. Um exemplo disso foi, numa certa época, estava muito comum os americanos irem para a Tailândia para conseguir prostitutas menores. Então, houve uma lei extraterritorial nos Estados Unidos. Era crime ir para a Tailândia e seguir as leis da Tailândia. Então, o problema é antigo e ele ressuscita e ele cresce à medida que as coisas vão acontecendo e que novos problemas vão surgindo. Acrescente a isso que os sistemas legais, no mundo inteiro, não é só um problema brasileiro, eles não se baseiam em um critério razoável de fazer as coisas. Surge um clamor público, e nesse ponto a internet tem muita culpa no cartório, porque agora ficou muito fácil surgir um clamor público, e o sistema legal aprova uma lei para atender aquela condição, sem ver que, ao fazer isso, ele pode estar destruindo uma porção de outras leis, uma porção de estruturas que estejam ao lado. Então, o impulso para a fragmentação, ele tem a característica de ter uma essência que não é exatamente aquela do problema que está sendo discutido. Quando estamos discutindo vamos fragmentar a internet, estamos dizendo como é que nós vamos cuidar das diferenças nacionais que existem no mundo. Então, não adianta eu ter um problema grande, que teve uma manifestação pequena, e eu resolvo a manifestação pequena, o problema grande continua, não resolve nada. Isso, digamos, no aspecto estrutural. No aspecto político, existe um problema. Nenhum Estado tolera soluções do tipo multissetoriais. O Estado quer ser o dono único. Então, aquilo que o Demi falou é correto, mas nem sempre o que é correto mostra toda a história. Nos sistemas de telegrafia e nos sistemas de telefonia, quem controlava era o Estado. Não havia mais ninguém dando palpite. Os encontros eram feitos pelas empresas estatais que existiam em todos os estados do mundo, eles se entendiam. Então, era um entendimento de estados com estados. Não tinha mais ninguém. Então, o Estado não gosta de ter concorrentes. Portanto, o problema político é os estados querem ter o controle. Se isso é bom, se isso é mau, se isso ajuda a economia ou se isso atrapalha a economia, o Estado está se lixando para essa situação. O Estado quer ter o poder absoluto. E a sociedade, do outro lado, puxa as coisas de tal forma que o Estado não tem esse poder absoluto. Então, daí resulta conflito. E esses conflitos tendem a ter um certo movimento pendular. Em certas épocas vão mais para um lado, em certas épocas vão mais para os outros. A situação atual, com o Sr. Trump administrando os Estados Unidos, é que é muito provável, e esse é o aspecto ameaçador da questão, que
tudo seja empurrado para o lado do Estado. Então, esse é realmente o maior problema que nós enfrentamos atualmente, que seja tudo levado para o lado do Estado e, pior ainda, levado para o lado de um Estado. Então, não é um problema técnico. Os problemas de segurança e outros, como nós vimos hoje, são de outra natureza. Eu posso até não concordar muito com o que foi dito hoje, porque eu encaro uma internet como uma ferramenta. Então, o bom uso da ferramenta não depende do fabricante da ferramenta. Depende da qualidade do usuário. Eu perguntei a uma dessas plataformas, não lembro mais qual foi, que me encontrasse alguns casos nos Estados Unidos que alguém tenha processado uma fábrica de martelos porque o filho dele foi brincar com um martelo e martelou o dedo. Ou, pior ainda, martelou a cabeça do irmãozinho e matou. A plataforma não achou. Não é prova que não exista. Mas, se existir, devem ser casos muito raros. Então, o problema da solução não está nas plataformas ou da administração da plataforma. Está na forma como os usuários vão usar essa ferramenta. E aí entra uma coisa que é difícil de resolver, que é a questão de como você vai educar toda uma população. Então, vários problemas apresentados aqui existem, são realmente muito sérios. Mas eles não vão ser resolvidos por regulamentação, mas sim pela educação dos usuários. Por exemplo, foram citados fatos e números, que eu achei números muito baixos para serem corretos, deve ser só uma ponta do iceberg, de ameaças ou chantagens feitas com fotografias. Normalmente de mulheres nudificadas, crianças, adultas, adolescentes, etc. Então, isso não tem jeito. A tecnologia chegou num ponto que isso é muito fácil de fazer. Você pega uma foto, manda para um certo site, paga um tostão em criptomoedas para não ficar prova que você pagou e recebe de volta a foto pronta. É uma nova realidade. E a única coisa a fazer é educar as pessoas de tal forma que elas saibam que aquilo é de mentira, e aí o filho, o pai não vai pôr a filha para fora de casa, a filha não precisa atender a chantagem do coleguinho, que ameaça que se ele não transar com ele, ele vai divulgar as fotos. Deixa divulgar, faz parte de uma nova realidade. E como se implementa isso? Envolvendo todos, crianças, adultos, toda a população. Como é possível? Os senhores sabem que novelas aceitam merchandising. Então, pague-se para que esse tipo de coisa apareça nas principais novelas da Globo, da Record, de forma que grande parte da população fique informada a respeito. E não é só este caso. Fotografias, que sempre foram consideradas ou documentos ou provas, não são mais nem um pouco confiáveis. E não só esses casos, mas outros. Você tem um desafeto. O que você faz? Pega uma foto do desafeto, procura entre os seus conhecidos o sujeito mais violento, consegue uma foto da mulher dele, com alguns cliques no computador, mostra os dois abraçados, se beijando, manda para o marido, ele mata seu desafeto e fica limpo do seu lado. Você não fez nada a respeito. E na hora de mandar a foto, lembre-se de tomar cuidado, não pode ser eletronicamente, tem que ser num envelope, que você manipulou com luvas, etc. Então, é preciso criar uma cultura de completa descrença nas imagens. Isso é um problema que vai ser resolvido por uma possível fragmentação da rede? Não. Todos esses problemas têm que ser resolvidos ensinando as pessoas. Então, se alguém te diz para os filhos, não fale com estranhos, não aceite um doce ou uma bala, agora tem que dizer, não aceite um presente vindo para a internet, não fale com uma pessoa que você não conheceu direito, e assim por diante. A fragmentação da rede pode resolver o problema do Estado soberano passar a ser o dono da rede, que é provavelmente a origem subjacente do problema, mas não vai resolver os outros problemas de segurança que a rede apresenta.
Então, segurança é um problema sério, As consequências sociais da internet ter transformado coisas que antes eram muito difíceis em coisas muito fáceis é um problema grave, mas a fragmentação não é a solução. Um comentário curto, um ponto que ele levantou é perfeito e não estava na minha analogia. De fato, a telegrafia e a telefonia são conectividades internacionais, mas estavam na mão, em geral, de empresas controladas pelo Estado. A internet muda nesse sentido, que todo mundo tem controle da comunicação em si. Todos os sistemas autônomos têm controle da comunicação em si. Essa é uma novidade que, eventualmente, pode causar algum desconforto em algum lugar, e passou batido, eu não, realmente tem razão. Quer dizer, não é uma evolução simples da telefonia e da telegrafia, mas é uma mudança do controle do processo. É claro que tanto a telefonia quanto a telegrafia eram comunicações internacionais, a telefonia até hoje funciona, mas existe diferença entre quem está, digamos, segurando a roda na mão do processo. Bom, eu acho que agora a tarefa mais fácil de todas é alguém sintetizar o painel, e para isso a gente reservou a Flávia Lefebvre, porque ela tem condições de juntar o que foi dito aqui e gerar uma solução final, aí um lema final à discussão. Flávia, por favor, a palavra está com você. Boa tarde a todas e todos. Antes de tudo, eu quero agradecer ao DEME pela possibilidade de estar aqui, partilhando essa mesa com pessoas tão queridas, que eu conheço há tanto tempo, e também parabenizar a SaferNet pelos 20 anos e por mais uma internet segura. É um evento tão importante. Parabenizar o Tiago, a Juliana e todos os integrantes da SaferNet. E eu queria começar falando o seguinte. Bom, a complexidade do problema está posta aqui, eu não vou ficar falando mais. Eu sou advogada, né? Meio parecida com a Fernanda, e eu, quando tenho problemas muito complicados para resolver, eu costumo apelar, né, para começar a refletir sobre o assunto e descobrir quais são as trilhas que a gente vai seguir, apelar para princípios constitucionais que a gente tem. Então, especialmente, nesse caso, o princípio da liberdade de expressão, o princípio do devido processo legal, o princípio da proibição de censura prévia. Falamos do Código de Defesa do Consumidor quando ele garante segurança para os usuários da rede. Isso é uma garantia que a gente não pode esquecer. No Marco Civil da Internet, especialmente o princípio da neutralidade de rede, pelo qual nós lutamos no CGI, e já está, desde 2009, nos princípios de governança da internet do CGI. Esta garantia de que não haja, né, privilégio pelos provedores de conexão à internet no tráfego, né, que se privilegiem determinados conteúdos, seja pela origem, pelo destino, ou por aplicações. E, como está nos princípios de governança da internet do Brasil também, a governança da internet colaborativa. Isso é fundamental, acho que isso aparece em todas as falas. E aí, eu acho o seguinte, a despeito dessas garantias todas e de todos os alertas que o Fred fez e que eu acho importantíssimos, por quê? Porque eles mostram que as soluções que estão sendo apresentadas, né, desse bloqueio desenfreado de criação de listas de URL, de sites, etc., para derrubada e bloqueio, elas podem não resultar em nada, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui de um dado que eu peguei. Só até 2026, a Anatel, que tem um convênio com uma entidade privada chamada Anablock, né, esse convênio aí com a Anatel, executou o bloqueio de mais de 25 mil domínios /sites em listas enviadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda,
com base na Lei 4.790, que é a lei que trata de jogos. 25 mil acessos, sites, URLs, né, bloqueadas, neste caso, menos mal, com base numa lei, né, a pedido de um órgão do Poder Executivo, no caso, o Ministério da Fazenda, um determinado departamento. Porém, o que a gente tem que pensar é o seguinte, qual é o problema? O problema é como essas bets estão penetrando nas plataformas, ou os problemas são, os jogos deveriam ser autorizados no Brasil, como como se voltou a autorizar durante o governo Bolsonaro? Eu acho que a gente tem que ir na origem do problema, né? Outro problema, a permeabilidade profunda das plataformas que dominam o mercado da internet, de redes sociais, de buscadores, etc., a conteúdos ilícitos. Isso é indiscutível, né? A gente vê exemplos e pesquisas todo dia apresentando isso, o que vai crescer muito e muitíssimo com o crescimento da inteligência artificial. A semana passada, a agência Lupa soltou uma pesquisa mostrando que cresceram 308% de deepfakes sobre desinformação e conteúdos políticos na internet. Como é que a gente vai lidar com isso, né? A gente vai atribuir a uma entidade administrativa, como é o caso da Anatel, que tem uma estrutura autárquica, com baixíssima representação democrática, porque não é um órgão multissetorial, né? A tarefa de definir listas de URLs, de sites a serem derrubados, eu não confiro a minha confiança para autarquias em geral. Falo em geral, para não falar, porque eu tenho uma pinimbinha, né, porque eu já participei do Conselho Consultivo da Anatel, tenho ações judiciais contra a Anatel, então o pessoal fala assim, é contra a Anatel. Não, né, é contra o capitalismo regulatório, que é um conceito já assentado no direito administrativo internacional, que mostra que, com o desenvolvimento do neoliberalismo, a partir do final dos anos 70, especialmente no Reino Unido, nos Estados Unidos, essas agências surgiram, né, para fazer o papel de regular e de garantir, coisa que, infelizmente, não garantiram, a situação de acesso à internet, de universalização da internet no Brasil é prova disso, o acesso dos cidadãos aos serviços essenciais. Então, a gente tem que encontrar uma forma de resolver esse problema. O problema existe, a gente não pode ficar esperando resolver o problema da grande concentração das big techs, que as big techs têm no mercado de redes sociais e de aplicações essenciais hoje da internet para mais de 3 bilhões de pessoas no planeta. Cada uma dessas plataformas tem, né, o que é um problema concorrencial, é um problema legal de direito que nós não enfrentamos devidamente até agora. Nem nós, nem a União Europeia, com a legislação de defesa de dados pessoais, de defesa de direitos digitais que tem, não tem conseguido. Nós temos notícias recentes da França, mais adiantada, com um projeto de lei já aprovado, eu acho que a semana passada, no parlamento francês, proibindo acesso a redes sociais de crianças até 15 anos de idade e mais outras proibições bastante radicais. A Espanha também anuncia um projeto que ainda não está tão adiantado quanto o da França, nesse sentido. Então, eu acho que nós temos camadas de problemas, mas, certamente, a solução de fragmentação da rede, ao invés de a gente ir direto no conteúdo, é um problema grande, como ficou bem claro pela exposição do Fred
na minha opinião. A gente vai fragmentar algo que é positivo. O que se formou em cima da internet, se ela não traz os efeitos que a gente gostaria que ela tivesse trazido, ou se ela traz grandes benefícios, que a gente sabe que traz, mas traz também aspectos bastante problemáticos, inclusive de ordem política, porque a gente sabe que hoje as 10 maiores empresas estão ideologicamente alinhadas com um governo que ameaça as garantias fundamentais no mundo inteiro, como a gente tem visto. Então, esse é um problema, né? Agora, a gente vai resolver isso fragmentando a rede? Não vai. Então, a gente tem que ver, lançar mão das garantias legais que nós temos aqui no Brasil, e nós temos, como a Fernanda falou, o artigo 12, nós temos agora a recente decisão, com a qual eu não concordo, tá? Mas temos a recente decisão do Supremo Tribunal Federal ao declarar a constitucionalidade parcial do artigo 19 do Marco Civil da Internet, estabelecendo uma série de hipóteses para a responsabilização direta de plataformas que não retiram imediatamente conteúdos ilegais, nocivos, prejudiciais e que desrespeitem direitos de crianças e de adolescentes. Temos agora, que vai entrar o mês que vem em vigor, o ECA Digital. Então, a gente tem que lidar com o que tem. Como diz o Demi, e ele gosta sempre de falar isso, e eu aprendi com ele, a vida é dura, não é fácil. Agora, fragmentar a rede vai tornar a vida muito mais dura, como mostrou para nós o Nivaldo, com as suas explicações todas. Então, acho que essa contribuição que eu tenho para dar, agradeço a todos, dou parabéns pelo evento, e amanhã não estarei aqui, mas desejo mais um dia frutífero, porque vai ser fundamental a discussão de amanhã para a implementação do ECA Digital, que é uma conquista importante para o Brasil. Obrigada a todos. Muito obrigado, senhor. Então, acho que com isso a gente teve um excelente fecho aí do painel. Eu faria um alerta adicional, o seguinte: a internet, quando nasceu, era extremamente distribuída. Ela teve essa concentração anos depois, e a gente, às vezes, ao tentar enxergá-la, a gente enxerga só esses grandes aglomerados poderosos, que certamente têm que ser, de alguma forma, neutralizados via legislação de acúmulo de poder econômico, de A4. Mas a internet em si tem zilhões de sites, sítios, e não tem, como bem falou a Flávia, nenhuma forma de você imaginar o que acontece nos diversos lugares. Então, você quer proteger as crianças, talvez seja muito sábio você trabalhar na entrada. Não, você não, há menos de 15 anos não pode entrar, porque eu não sei o que tem no interior da Mongólia, no interior da Malásia, num sítio em algum lugar. É claro que as grandes plataformas são as visíveis, porque elas criaram esse poder todo. Mas, de novo, a internet não é isso. E, ao reduzir a internet às grandes plataformas, nós estamos dando, eventualmente, ainda mais poder para elas, que já têm um poder econômico gigantesco. Então, eu agradeço muito a participação de todos. Acho que nós temos algum tempinho para perguntas, pelo que estava escrito no programa. Não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta a algum específico membro do painel, ou podemos passar as palavras finais aí. Então, como dizia o Chacrinha, viemos aqui para confundir, não para explicar. Então, acho que eu vou passar para palavras finais de cada membro do painel, que já estamos na beira do coquetel e certamente existem coisas mais importantes pela frente. Então, vou começar com o Frederico. Bom, eu não vou chatear vocês com mais questões técnicas que talvez não sejam muito relevantes aqui, mas eu queria pontuar uma questão que o professor Geraldo tocou aqui em relação a questão da criptografia, e não para pontuar a questão do direito à liberdade de expressão americana em relação ao que o Philip Zimmermann fez quando publicou o código-fonte do PGP, mas sobre a criptografia. E só para pontuar uma questão aqui em relação ao que está propagado, vamos dizer assim, como algo líquido e certo, que pode ser feito, e, como eu disse, é uma mentira. Você não consegue bloquear URL na internet hoje
nos intermediários, nos provedores ou mesmo nos provedores de aplicação de resolução de nomes. Tá? A rede hoje, desde praticamente de 2019, é praticamente totalmente criptografada. A comunicação é sempre fim a fim e não dá para bloquear o URL. O único jeito de bloquear o URL é, obviamente, no provedor de conteúdo, que ele remova aquela URL. Mas no meio do caminho, não tem como fazer isso. Tá? Tem como fazer, obviamente, causando um dano colateral enorme. Por exemplo, esse portal aqui tem um acordo com um subdomínio e uma URL aqui dentro. Eu tenho como tirar isso? Tenho, tirando o portal do ar. E daí, obviamente, o dano colateral vai ser gigante e eu acho que ninguém quer. E, obviamente, como a procuradora citou aqui, tem que ponderar em relação ao alcance da medida. Né? Então, é só isso que eu queria deixar. E o problema realmente é bem mais complexo do que pode parecer e tentar resolver ele como tem esse pequeno botãozinho aqui, esse pessoal que cuida desse negócio chamado nome de domínio ou encaminhamento de pacote, eles vão resolver o problema. Não vão. Muito bem, eu vou passar então a Fernanda. Muito obrigada. Também agradecendo muito pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que tem que pontuar que, como ficou claro e já dito, a questão é complexa porque são vários problemas diferentes em níveis diferentes. Né? Então, eu tinha falado, uma decisão de bloqueio do WhatsApp teve um efeito extrajudicial no Chile, isso foi ruim. Por outro lado, a gente sabe que teve uma decisão no Canadá, onde estava havendo uma violação de propriedade intelectual. Né? Então, a empresa canadense estava perdendo dinheiro porque estavam falsificando. Houve uma decisão de retirada de conteúdo só no Canadá, pelo Google, e ela disse assim, não, mas eu continuo perdendo dinheiro, porque a violação da propriedade intelectual está no mundo. E aí a Corte Canadense mandou o Google.com retirar o conteúdo. A Flávia estava falando, tem as listas de site de bet. A gente tinha que resolver isso de outra forma. Durante a pandemia, nós tivemos, assim, de repente, um monte de sites todos fraudulentos e que a gente precisava remover rapidamente, porque justamente naquela situação de emergência, né, para não levar as pessoas ao pânico ou a erro tal. E aí não fomos nem nós que derrubamos todos os sites, foi lá, acho que pelo GSI mesmo, que derrubou tudo. Então, pelo que a gente está discutindo aqui, né, que se extrai, são várias situações diferentes que talvez por isso que precisam de soluções diferentes. Achei muito interessante a sugestão, né, do professor Geraldo falando que na verdade é um problema jurídico, os países que deviam se entender. A gente acabou de negociar a Convenção da ONU sobre o crime cibernético, que foi ratificada, não, foi assinada por mais de 72 países lá no Vietnã, agora, né, no âmbito da ONU. Vai demorar um tempão para entrar em vigor. Os países já estão brigando por uma série de coisas. Nem foi levantada essa questão de colocar na convenção como acordar esse problema de retirada de conteúdo, quando num país o conteúdo é válido, mas é ilícito no outro e está produzindo efeitos ruins no outro país. Então, eu acho que uma solução muito interessante é que o Nivaldo colocou aqui, que são as discussões multissetoriais no nível técnico mesmo, antes de levar para os estados. E é isso. Muito obrigada. Eu vou aproveitar, deixa só antes de passar para o Nivaldo, para comentar que esse é um outro ponto importante aí que foi colocado aí, de como tratar isso de uma forma equânime aí. Nivaldo, fala você, depois eu dou uma coisa. Não, vai em frente. Tá bom. Agradeço aqui a oportunidade, eu aprendi com o Fred, ele falou que agora não tem mais jeito, pode tirar do ar, que continua, realmente é uma coisa complicada, né? Como é que tudo isso que estamos fazendo, abuso de DNS que a gente luta lá na ABC, na AICA, enxugar gelo, será, Fred? Será que é enxugar gelo isso? Então, a gente fica preocupado. Então, nós estamos aqui aprendendo, né? Aprendendo com esses mestres aqui, os técnicos, o Demi, o professor, os advogados, Flavinha, minha amiga de longa data,
eu agradeço estar aqui para poder compartilhar e ampliar meu conhecimento. Muito obrigado. Então, uma das pontos que eu ia comentar, eu vou aproveitar e comentar agora de novo, é importante a gente ter uma certa exatidão semântica, né? Então, a frase dizendo tal sítio funciona no Brasil. Isso é uma frase que não tem muito sentido, porque o que significa funcionar no Brasil? Ele é acessível por brasileiros. Ele, eventualmente, nem sabe que funciona no Brasil, nem sabe que existe o Brasil, eventualmente. Então, isso é uma frase complicada. Dizer, não, aquele negócio atua no país. Bom, ele pode ter uma atuação específica, ele faz em português, ele procura brasileiros. Bom, aí é uma atuação específica. Mas a internet, em qualquer sítio, teoricamente, é acessível por qualquer pessoa. Então, a frase ele atua no Brasil precisa ser entendida semanticamente como uma atuação, digamos, ativa e não passiva. Quer dizer, se eu acesso algo, quem está acessando sou eu. Então, não é que aquele site atua no Brasil, é eu estou querendo visitá-lo, né? É mais ou menos a analogia com a velha telefonia, mas tudo bem. Vou passar ao professor Geraldo. Bem, eu acho que eu só poderia resumir um pouco aquilo que eu apresentei, ao dizer que os problemas raízes são a questão da extraterritorialidade e o interesse do Estado de assumir o controle. Essas são as variáveis reais, fundamentais, que estão por trás de tudo isso. Muito bem. Flávia. Para fechar, na linha do que o professor acabou de dizer, a minha preocupação é essa. Eu fiz referência a que aqueles 25 mil bloqueios foram envolvendo questão das bets, né? Mas tem milhares e milhares de bloqueios envolvendo pirataria, né? E aí a questão da liberdade de expressão é algo que a nós, do terceiro setor, da sociedade civil, é muito cara. A gente sabe, né? Ninguém aqui está promovendo a pirataria, mas a gente sabe também que existem abusos na defesa de direitos intelectuais, de propriedade intelectual e etc., e que isso merecia uma discussão mais aprofundada, que, aliás, o Brasil está devendo para a sociedade, porque a nossa lei de direito autoral, até hoje, não foi reformulado, o projeto de discussão da lei está parado lá, e não tem uma vírgula lá dentro falando sobre a internet, então isso preocupa. E outra coisa que me preocupa muito, muitíssimo, é que as soluções que são encontradas são atribuir à Anatel o papel de elaborar essas listas, tudo bem, com base na lei, a pedido de órgãos públicos, etc., com o auxílio de uma entidade privada, cujos dados ficarão em sigilo e que a gente não... dados com valores muito relevantes e muito importantes, sobre os quais a gente não terá governança nenhuma. Eu pergunto, por que desta estrutura o Comitê Gestor da Internet não faz parte? Por que o NIC não está incluído na estrutura de acompanhar esse tipo de coisa, especialmente considerando que o NIC tem o CERT, que é um departamento que trata sobre segurança, com a competência que a gente viu aqui com a exposição da Miriam no painel anterior. Então, eu queria fazer esse alerta, porque a iniciativa, o esforço de alguns segmentos dos poderes públicos de tirarem o CGI do jogo vem há algum tempo, e eu diria que são iniciativas ilegais, porque o artigo 24 do Marco Civil da Internet, ao tratar da atuação dos poderes públicos, ele faz menção expressamente à governança multissetorial e ao Comitê Gestor da Internet no Brasil, de forma a que a governança se dê num contexto de colaboração, coisa que a gente não está vendo, ao contrário, a gente tem visto rusgas, né, entre alguns órgãos, e deixando de lado, né, a expertise e a capacitação e todas as conquistas que o CGI e o NIC proporcionaram para o desenvolvimento da internet no Brasil. Então, esse, para mim, é um alerta muito grande e eu acho que isso tem que ser considerado. Obrigada e boa tarde para todos. Muito bem.
Eu agradeço a todos do painel, acho que um autoelogio, acho que o painel foi bem montado, acho que nós tivemos opiniões muito interessantes. E um aviso final, a coisa vai piorar muito com o IA. Então, só para deixar isso claro. Muito obrigada, Ademir. Obrigada a todos os painelistas por esse painel enriquecedor. Obrigada, Fred, Nivaldo, Geraldo, Flávia, Fernanda. Nesse último e não menos importante painel. E, gente, olha, enquanto eles tiram uma foto aqui, né, desse momento, desse painel tão incrível, eu queria dizer que hoje à noite, às 19 horas, o Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro vai ganhar vestes novas. Sim, vai estar de azul e amarelo em nome desse dia que é tão significativo e tão importante, as cores do CID. Então, às 19 horas, lá no Rio de Janeiro, o Cristo Redentor vai também representar muito esse momento, a SaferNet. E eu gostaria de agradecer à imprensa jovem, as alunas, não sei se vocês viram, elas estão aqui, ó, no auditório. Quero agradecer às professoras Regina e Kelly, às alunas Isabela, Trinity e Ana Cristina, que estão aqui cobrindo esse evento de hoje. Elas são da Rede Municipal de Ensino da Escola Paulo Duarte. Faltou algum nome? Não? Obrigada, meninas. Muito sucesso. Eu quero agradecer também a 110 pessoas presencialmente aqui, online, 417 pessoas. Total de inscritos, nós tivemos 1.050 inscritos. É extremamente importante esse momento. Não se esqueçam de divulgar nas redes, usarem as hashtags. Essa rica jornada de reflexões e debates esteve em sintonia, gente, com mais de 180 países. E aqui no Brasil, de manhã eu falei para vocês que foram 440 atividades, mas subiu o número. Foram 600 atividades descentralizadas acontecendo hoje, o recorde do recorde, e durante todo esse mês de fevereiro, com mais de 160 países, não mais 140, e 15 estados do país. Eu quero agradecer a Pernambuco, uma salva de palmas a Pernambuco, que é responsável pela maior parte dessas ações. Enfim, num dia repleto de muitos conhecimentos, emoções, também com a 3ª edição do Prêmio Cidadania Digital em Ação, eu quero agradecer a cada um de vocês por estarem aqui até o fim. Muito obrigada. Hoje foi o primeiro dia desse grandioso evento da 12ª edição brasileira do Dia Mundial da Internet Segura, mas amanhã eu vou esperar vocês aqui novamente, aqui, 9 horas, mas lembrem-se que tem um Welcome Coffee às 8h30, aguardando vocês. Muito obrigada, espero ver todos. Obrigada a todos os apoiadores que tornaram esse evento possível, a SaferNet Brasil, o Comitê Gestor da Internet, Núcleo de Informação, todos que fazem esse evento acontecer, e desejo um ótimo retorno à casa de vocês e uma ótima noite para vocês. Até amanhã, hein, galera? Obrigada!